O projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas está em análise no Senado. A proposta é considerada parte do cronograma de iniciativas para reforçar a arrecadação do governo e combater o déficit público. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto visa estabelecer regras para o mercado de apostas por cota fixa. A norma prevê uma nova distribuição da arrecadação, pagamento de outorga, exigências e restrições. Sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Guelf. André, antes de mais nada, falei correto a pronúncia do seu sobrenome? André Guelf, bom dia, Jair. Ok, muito obrigado pela correção, obrigado pela sua presença também. Bem, vamos começar falando a respeito desse tema. Muita gente adora fazer uma aposta, é bacana, é legal se divertir e nós vamos ter, ao que tudo indica, cada vez mais regulamentação nesse setor. O texto aprovado na Câmara prevê que os apostadores paguem 30% sobre os ganhos superiores a R$ 2.112 e pretende também taxar as chamadas bets em 18% sobre a receita bruta. Qual é a sua opinião sobre esses pontos aprovados no projeto? Essa taxação ela precisa ser revista, porque essa taxação de 30% sobre os prêmios ganhos pelo apostador, ela não está sendo, de fato, uma tributação sobre a renda, mas sim sobre o patrimônio, né? Uma dinâmica, a dinâmica das apostas ela é muito recorrente. Quando você tributa cada prêmio, você basicamente está inviabilizando a competitividade desse mercado que você está querendo formalizar em detrimento do mercado paralelo. Esse mercado paralelo ele tem tudo para prosperar se essa dinâmica se persistir. Quando você soma a essa questão os impostos, essa alíquota específica de 18% sobre os operadores, sobre a qual você ainda tem que colocar PIS, COFINS e ISS, taxa de fiscalização, essa oneração é alta e também dificulta a viabilidade de uma proposta de valor competitiva por parte do mercado que está para ser regulamentado. Então, é fundamental que o Senado entenda essa questão e que a gente possa fazer esses ajustes aí de maneira a ter um mercado de fato regulamentado que traga aí benefício para a sociedade, dentre eles a arrecadação. André, para participar conosco da entrevista, a nossa analista de economia está aqui, a Débora Oliveira. Débora, entrevistado é seu. André, bom dia para você. Aliás, muito obrigada por estar aqui com a gente no sábado. Para além da arrecadação, eu também vi que essa questão dessa taxação e da maneira como ela está sendo proposta iria comprometer a viabilidade de alguns campeonatos. Você vê como realmente comprometedor para a existência de alguns campeonatos, porque eles teriam que deixar, né, de patrocinar, não poderia ser mais publicizado em alguns campeonatos, caso essas casas não se regularizassem. Existe mesmo essa possibilidade? Olha, Débora, quando você encurta o tamanho do cobertor, pelo fato da tributação ser excessiva, você, no final das contas, está limitando a possibilidade, de fato, desses investimentos continuarem sendo feitos da forma como vem sendo feitos até aqui. A expectativa é essa. Quando você dificulta a competitividade desse mercado, você vai ter menos operadores, uma oferta de patrocínios menor e, consequentemente, vai impactar principalmente os campeonatos que mais precisam, que são os campeonatos de segunda linha, né? Os de primeira linha talvez ainda consigam se manter num patamar parecido com o atual. Mas, de fato, essa tributação, se ela for exagerada, ela vai prejudicar muito o futebol. Tem ideia de uma taxa que seria, então, o ideal, na tua opinião, pelo que você já está na realidade, no convívio ali? Qual que seria, então, o ideal? Olha, o ideal, no nosso entendimento, é que esse imposto, essa alíquota de 18%, ela passasse a 10%. Quando você soma PIS, COFINS e ISS, a gente estaria no patamar próximo a de 25% a 27%, dependendo do estado, que a gente tem, perdão, do município, tem a questão do ISS. Isso é o máximo possível, pela nossa experiência em outros mercados, para viabilizar, de fato, a formalização máxima, né? Para você maximizar a base de arrecadação e de formalização desse mercado, no caso, no Brasil. A nossa referência é o Reino Unido. É o maior mercado mundial, é um mercado absolutamente competitivo, onde a formalização é quase de 100%. Para referência do nosso espectador, os impostos no Reino Unido são da ordem de 15%. A gente está falando de 18%, mas a gente está falando de quase 30% no Brasil. A gente está muito longe do Reino Unido.
Enfrentar essa questão, ela é fundamental, porque como a Débora estava citando o exemplo do futebol, até pelo menos a minha última apuração, Cuiabá da Série A, por exemplo, é o único time que não tinha. Os demais todos são patrocinados por bets. E a gente sabe que receita é fundamental para qualquer time de futebol, principalmente aqueles que querem ser vencedores. O título custa caro. Na sua opinião, existe algum ponto no texto que merece maior atenção por parte do Senado para possíveis mudanças? Para além desse que você já citou, a outorga, por exemplo? A extensão do prazo da outorga, a gente não comentou aqui, também é fundamental. Nós somos surpreendidos pelo texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, encurtando o que estava contemplado na medida provisória que o governo encaminhou para a Câmara dos Deputados. Eram 5 anos o prazo da licença, prazo da outorga. Esse prazo foi encurtado para 3 anos. Quando você encurta o prazo, você está aumentando o risco. Quando você aumenta o risco, você basicamente inviabiliza que você cobre de fato o mesmo valor. Então, esse também nos parece um ponto fundamental. Se o Brasil está pensando em, basicamente, viabilizar um mercado com operadores experientes, com operadores que tenham a capacidade de ofertar um produto competitivo e cumprir as regras que estão sendo estabelecidas, é determinante que esse prazo não seja tão curto. Eu faço um paralelo sempre, né? Se você aluga um imóvel por 3 anos e tem que fazer uma benfeitoria para explorá-lo comercialmente, a possibilidade de fazer um investimento ela é inversamente proporcional ao prazo, né? Se a gente tem uma questão como essa colocada aqui, quanto maior o prazo, maior a propensão que eu vou ter de fazer esse negócio se viabilizar. Nós conversamos com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Gelfi. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês. Bom dia.